Para reconfigurar as minhas posições ou para fazer novas entradas, já que eu estou vendo no semanal um padrão muito interessante para altcoins. E hoje, mais de 90%, infelizmente, das minhas posições são em altcoins. O restante são em Bitcoin e Ethereum. A principal conta é Bitcoin e eu tenho mais 3 posições abertas. Posições minhas, 50% hoje estão com algum tipo de trava, que eu fui obrigado a fazer naquela guerra fake, aquela segunda-feira das informações do Japão, por causa das quedas muito fortes. Se eu não fizesse, eu tinha um risco muito forte de liquidação. Então eu tive que travar e aí ainda não consegui destravar todas elas. Das 50%, 15% são travas mesmo, trava 100%. Tanto com a mesma posição de long e a mesma posição de short. O prejuízo e o lucro estão travados ali. E eu só vou mexer a hora que eu tiver a certeza que o mercado realmente reagiu nas altcoins. A posição que eu tenho travada em Bitcoin, ela é meia mão. E mesmo assim eu consegui agora nesses dias dar uma melhorada nela, vou mostrar. E então assim, não tem o que fazer, é seguir o gráfico. Eu sei que eu estou pagando taxa para corretora, mas faz parte do plano. O que eu tenho feito, na verdade, durante esses últimos meses, e o único detalhe, por exemplo, essa última pernada agora que nós tivemos o Bitcoin, eu poderia ter feito 3 vezes o lucro que eu fiz, mas em vez de fazer o lucro, eu fui obrigado a descascar o short, porque se eu não faço isso e o preço continua disparando, a minha posição de short ia ficar muito grande, muito prejuízo. Ela também gera preço de liquidação para cima. E assim, então, é melhor seguir, fazer as estratégias de ir descascando a posição e acertando cada uma delas e deixar o máximo que eu puder livre. O que eu tenho feito é abrir posições com novas moedas. Então, o que eu tento sempre é ter diversas moedas em diversas posições diferentes, para que caso alguma delas dê lucro, você consegue já fazer alguma coisa. Mas não está fácil. Eu vou colocar como é que foi os resultados dessa semana. E tem uma coisa importante, quando a gente olha no gráfico e eu coloco, mesmo que eu faça a marcação correta do pedaço que foi de long, do pedaço que eu descasquei de short, e às vezes o ROI é enorme, assusta, mas o que acontece é que a moeda ela tá lá embaixo, o ROI está negativo, mas o pedaço que eu descasquei é pequeno, ou ao contrário. Eu fiz uma baita de um ROI, mas o pedaço que eu descasquei do long é pequeno. E tem muitas vezes, quando eu consigo, e dependendo da situação, não tem uma regra, olhando a movimentação do gráfico, eu pego e faço, bom, se eu sinto que tem possibilidade de reverter, em vez de eu descascar a posição toda de short, eu faço lucro e com metade do meu lucro eu descasco a posição de short. Porque aí, de qualquer maneira, a minha banca está sendo alimentada. Porque o que gera dinheiro mesmo no trade não é os grandes ROIs. Isso é fato, isso é fato. São a constância, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Tua banca vai aumentando, vai aumentando. Eu falei isso, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui. De grão em grão, você vai enchendo a tua banca. Então, mesmo que eu esteja travado em algumas posições, se eu conseguir deixar um pedacinho de lucro ali, quando você vai ver no final do mês, aquele lucro talvez pagou as contas, pagou as coisas que você precisa. E é isso que eu sempre busco. A consistência, para mim, a consistência é muito melhor do que fazer uma porradão e depois devolver um porradão. Começando pelo Bitcoin. Gráfico semanal do Bitcoin. Olha, essas 2 semanas, o que o Bitcoin fez. Rompeu uma lateralização de meses, o recuo foi mínimo, todo mundo achava minhas posições, meus alvos, 76, 77 e depois 85. Na minha projeção de FIBO, eu não tinha considerado 90 mil, não que não aparecia. Para mim, uma pernada só, sem correção, ele chegar até os 90, não era agora em novembro, talvez em dezembro. Mas o mercado não faz o que a gente quer.
Ele faz o que ele quer e o que a força vendedora, a força compradora estão mostrando. Por mais que você tente achar essa informação, não sei quem tinha. Eu acho que ninguém tinha. Mas olha só, 2 semanas de alta forte, candles fortes. Olha só o tamanho desse candle aqui e o tamanho desse candle dessa semana. E ele chegou até 93. Então a gente tem que considerar que eu tinha posições abertas que eu venho fazendo trade, né, desde lá de trás. Só que chegou no momento que ele fez a virada aqui em janeiro, fevereiro, eu comecei a fazer, principalmente aqui, ó, na região dos 30, 40, eu comecei a montar posições com estratégias matemáticas. E fui, pá, compro um pedaço, aumenta a banca, diminui a banca. E nessa região aqui, nesse candle, na verdade, eu já contei essa história em algum momento, e eu acreditava que ele ia voltar para testar os 25, e eu fiquei travado numa posição de short. Então o mercado subiu, e eu fiquei travado numa posição de short. Quando chegou neste candle aqui, eu falei, não, podia ter quase que destravado, ou estava muito barato, mas nessa época, quem estava aqui em agosto de 24, 5 de agosto, que foi aquela queda do Japão, sabe o que eu estou falando. Deu medo. Foi muito rápido, muito forte, numa estrutura que o Bitcoin já vinha perdendo topos. Então, como é que eu vou destravar uma operação de short com um candle desse, com uma situação como essa? E aí, de novo, ele volta e quando você acha que ele vai voltar, ele dá essa porrada para cima. Então, eu travado aqui numa posição de short e uma posição de long em contrapartida. E daí eu vou dar uma exemplificada aqui no 4 horas. Eu tenho 4 operações, sendo que em contas separadas, corretora separada. E o que aconteceu? Quando ele começou a subir e chegou nos 83 e 800, 85 era meu alvo. Ele começou a dar uma fraquejada ali e tal. Eu falei, quer saber? Vou realizar 50% da operação. Vou lá, como a pernada já estava forte, descasco minha posição de short, aumento minha posição num fundo ascendente, pronto, tô bonito. E aí fiz esse descasque aqui, que o meu short tinha entrado em 56. Na minha outra posição, quando chegou ali, eu falei a mesma coisa. Vou descascar um pedaço, depois num fundo ascendente, eu aumento minha mão de long, diminui essa distância do short e eu tô bonito, que era essa duplicação desse canal aqui. Se botar um canal aqui, tinha confluência para isso. O que aconteceu? Sem respiro, ele, pumba, estoura até os 90. Quando chegou nos 90, 89, uns quebradinhos, eu não tinha aumentado a minha mão. Eu tinha ficado com a mesma mão e numa outra conta, a mão menor de long do que de short. Mas aí você começa a pensar, topo, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. Falei, não quero saber. A posição de short está grande e eu posso reduzir ela com esse lucro e posso, uma hora vai dar um fundo ascendente. E fiz o descasque do restante da posição e descasquei o short. E essa daqui eu também, foi uma segunda, foi numa quarta conta que eu também não precisava. E aí, se a gente olha isso daqui, você olha os ROIs que isso daqui deu, eu vou colocar aqui um ROI atrás do outro, estou colocando aqui um ROI atrás do outro, você vê que estão as coisas meio brabas, a coisa parece mais assustadora do que é, mas que realmente o preço começa a ficar numa indefinição, se ele vai continuar uma pernada. Se você coloca no semanal e fala para mim, não é possível ele continuar, e aí eu olho para trás, porque queira ou não queira, você tem um histórico de vários ativos. Aí você olha para trás, não agora, né? Você olha para trás, nessa movimentação aqui, ó, que começou em outubro de 23, ele praticamente subiu sem corrigir. Mas tem onda de Elliott, mas tem isso. No passado, foi bem pior essa
subida, ó, sem uma correção. Costuma fazer subidas fortes sem tanta correção aqui. Mas essa cara aqui, para mim e para muitas pessoas, talvez a gente tenha uma correção antes de uma porrada, no continuação dessa porrada, chegar no 100, no 120, 150, ninguém sabe mais. Isso aqui é muito forte, não dá para ignorar uma tendência de alta dessa, achar que não pode subir mais. Mas o que eu estou tentando buscar é um fundo ascendente para melhorar minhas posições. Se bobear, aqui ó, tá quase, né, batendo na média de 21, formando aqui. Se ele rompe aqui, ele já tentou fazer um rompimento, não deu. Eu estou esperando isso daqui confirmar como sendo uma nova pernada para aumentar minhas posições de long. Eu já abri um pedaço, mas eu estou precisando aumentar. Depois, a Impendle também aconteceu isso. Primeiro eu fiz um pedaço aqui na semana passada, e aí eu tinha uma situação em que estava com lucro, botei um short, ele deixou esse candle aqui, deixa eu abrir um pouco mais, são 4 horas, uma cara, né, de marcação de topo. Então eu estava acompanhando esse canal de alta em Pendle, ele rompeu, eu falei, se ele volta, ele deixou esse candle aqui, posso abrir uma trava de ganho. E aí eu fiz o lucro do short e fiz o lucro do long. Pena que é uma posição pequena, né? Porque como abri há pouco tempo, eu estou com pouco capital livre, mas assim, a estratégia é a que vale. Em ordem, eu tinha uma posição de long, abri uma posição de trava de lucro, porque eu achei que ia reverter aqui nessa situação, VRVP, na análise na hora, exaustão de volume, RSI em sobrecompra, peguei, fiz uma trava de lucro, peguei esse pedaço do short, que é bom, razoável. Agora, da mesma forma, não é uma posição grande, mas não interessa, de grão em grão, vai aumentando a banquinha ali. ADA, finalmente eu consegui dar uma descascada boa nela, gastando há bastante tempo. E aí, quando ela deu o lucro, eu peguei e descasquei, tirei uma trava de short que eu tinha, e pronto, minha mão ficou levezinha e sem o short. Ficou bonito demais, bonito demais. O pedaço que eu fiz de lucro deu para fechar o meu short, e aí eu fiquei com uma posiçãozinha pequenininha de long ainda. E assim que der, eu caio fora dela. Solana também eu consegui pegar um pedaço do lucro dessa pernada, que eu acho que eu poderia ser topo. Fica até difícil de ver os candles para conseguir pegar o pedaço inteiro, né? Mas fiz o lucro aqui e descasquei um pedaço, não me engano, metade da posição do short. Você vê o ROI que aparece aí, é assustador. Mas na prática, não, pelo contrário. Me melhorou, inclusive, a mão. Mas não fiz lucro, né? Depois eu lembrei, essa posição de STX aqui, uma daquelas 4 contas de Bitcoin que eu fiz o lucro, em vez de eu descascar, como eu não tinha short para descascar, eu fui e descasquei um pedaço da posição de STX, porque assim eu diminuo o meu short, fico com mais dinheiro livre, se por acaso eu precisar shortar de novo, eu tô livre, aí é bem melhor assim. O que eu não posso que aconteça é o mercado devolver tudo agora. E eu fiz também alguns scalps essa semana. E scalp é aquele pedacinho com a alavancagem menor, mas sempre tem uma entrada, que eu começo no 4, geralmente faço no 1 hora e baixo para tempos menores. Essa daqui, perfeitinha, ó, topo descendente, no 15 minutos, dá para ver direitinho, ó, ele fez um topo duplo, estava em sobrecompra, a entradinha foi bonita, ó, bonita, antes do rompimento, foi meio arriscada, mas foi bonita. E aí fiz um shortzinho bom, fiz outro em iena, nessa perda dessa linha de tendência aqui, ó, de livro, pedaço pequeno, fez mais e fez um baita, foi buscar lá embaixo, mas não interessa, para mim, 20x, eu acabei fechando ela na mão por causa dessa agulhada que ela voltou, né? Então, para não perder todo, eu acabei fechando o short, mas tá bom. Fiz outra em Avax, mais um shortzinho, mais um pedacinho.
na mesma situação que eu acabei saindo, porque ela começou a reversão, 1, 2, 3 aqui de compras no 4 horas. Depois em Sui, eu peguei um belo de um pedaço. Sui eu já venho operando já há alguns dias, né? Tanto short quanto long. Nesse eu entrei assim, bonito. Peguei uma pernada bonita aqui, ó. Saí aparentemente na hora certa, porque ela tá começando a dar, parecendo que quer dar uma corrigida. Ela já tá muito esticada, a Sui, né? Olha lá. Peguei o filé mignon. Não achei o topo inteiro, não achei no fundo inteiro, mas peguei uma pernada bonita aqui. Depois eu peguei mais 3 operações pequenas, uma em Pendle, outra em Ord, outra em ADA, mais ou menos com ROI de 30%, de short e long, essa semana. E daí eu percebi que ele começou a agulhar muito, tá começando a ficar meio estranho. Então eu resolvi sair fora. Agora, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa semana, vamos ver como é que vão ser, se vai ter uma correção ou não. A pernada e a tendência está muito forte. O ideal seria ter uma correção. Porém, se o Bitcoin tem uma correção e as altcoins têm uma correção forte, elas desconfiguram a entrada que eu estou vendo em gráficos maiores, em gráfico semanal das altcoins. Vai acabar sendo um trap. Então, vamos ver o que acontece. Só operando e só analisando.